eu acho que nós precisamos ter uma reflexão profunda sobre quais são as questões centrais dessa eleição e dessa disputa para a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porque eu não tenho dúvidas que tem, assim, diversas questões no nosso debate e diversos os nossos desafios. Mas eu insisto, a luta em defesa da nossa universidade e contra a intervenção, eu considero que precisa ocupar o primeiro lugar da nossa lista de prioridades. E dialogando aqui também com a Dani, né, dialogando com a Vivian e com a Dani, que são as minhas colegas de URGS nessa discussão hoje, né? O Nilson também, mas está lá na Bahia agora. Eu penso que nós temos duas chapas, e aqui vou nominar, a chapa 2 e a chapa 3, que fazem parte de um mesmo campo político, em defesa da democracia, em defesa da URGS, contra a intervenção. Eu considero que essas duas chapas deveriam, nessa eleição que nós estamos disputando, estarem caminhando lado a lado, nesse desafio de defesa da URGS. Nós discutíamos sobre isso não hoje, em 2020. Nós, Dani, fizemos um debate no final de 2019, na livraria Circula, em que nós provocamos essa discussão, Vivian. A necessidade da unidade para a defesa da URGS. Então, nós não estamos falando agora sobre isso por conveniência. Nós estamos falando isso por concepção que temos da centralidade dessa luta em defesa da URGS e contra a intervenção. Isso não é para nós retórica, não é narrativa, né? Não é fraseologia. Imaginem, eu sou um daqueles que esteve, em alguns domingos atrás, nas ruas, ao lado de uma série de porto-alegrenses, e nós vimos isso no Brasil inteiro, que entendiam que mesmo durante a pandemia precisávamos estar nas ruas para dar uma resposta em defesa da democracia e contra o projeto autoritário e fascista que o Bolsonaro representa. Então, se eu estava nas ruas em solidariedade a quem não via outra alternativa na defesa da democracia que não ocupar as ruas, né? E se eu estava nas ruas em manifestações antifascistas, onde que eu quero chegar, gente? Quando a gente fala, enche a boca para falar de uma luta contra o fascismo, isso não é algo qualquer, né? Se existe uma luta contra o fascismo no Brasil hoje, não existe outra saída que não a frente ampla. A história nos mostra isso. A história nos mostra isso. Nós precisamos aprender com os processos que nós vivemos, né? Então, veja, se nós somos sinceros quando dizemos que a nossa universidade está sob ataque, se nós somos sinceros, nós precisamos ter responsabilidade. E aqui eu queria, se eu tivesse um marca-texto, passar um marca-texto nisso. Nós precisamos ter responsabilidade. E a responsabilidade, nesse momento, significa unidade. Então, eu acho que, inclusive, as chapas 2 e 3 deveriam estar numa mesma candidatura nesse momento, se de fato a nossa universidade está sob ataque. Bom, isso não foi possível, e essa unidade exige recuos, né, flexibilidade de ambas as partes envolvidas no debate, né? Mas se não foi possível, eu acho que hoje, na consulta que está em curso, né, e que nós vamos ter a votação na segunda-feira da semana que vem, nós precisamos, como a Dani bem disse, feita a consulta, termos responsabilidade entre nós para que o resultado da consulta seja respeitado e que, acima de tudo, não se abra espaço para intervenção. Então, o vencedor da consulta, na minha opinião, assim como a Dani, inclusive formulamos isso conjuntamente, deveria liderar a lista tríplice e os outros dois integrantes ou outras integrantes da lista tríplice deveriam ser de indicação da chapa vencedora da consulta, né? E acho que isso deveria ser um encaminhamento muito otimista e na expectativa de que o campo democrático vencerá a consulta. Vencerá a consulta. Né? E eu acho que tem duas candidaturas posicionadas dentro desse campo democrático. Então, eu acho que a gente precisa ter dois olhares. O olhar de quem quer que o campo democrático vença a consulta e, tendo vencido, possa somente o campo democrático ser a alternativa para Bolsonaro. Porque tudo que foi dito aqui é um rol enorme, extenso demais, de ataques que o Bolsonaro significa para a educação.
Eu comecei a minha intervenção trazendo alguns elementos que foram completamente aprimorados e aprofundados pelas outras falas, né? Eu queria compartilhar, Vivian, quando tu falava, me veio muito isso, né? Nós aqui entre estudantes, não só da graduação, mas no caso da pós-graduação que tu colocou, nós temos colegas que mudaram de cidade, né? Nós temos uma companheira aqui, Pimenta, que veio da Bahia, de Salvador, para fazer pós-graduação aqui no mestrado da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. E quando chegou em Porto Alegre, e assumiu para isso compromissos de aluguel e etc., mas quando chegou em Porto Alegre, recebeu a notícia de que tinha sua bolsa cancelada. Esse é o projeto e o tratamento de Bolsonaro para a educação e para os estudantes, né? Então, nós precisamos dar uma resposta à altura. E tudo que eu falei, insisti, falei demais aqui, para mim, essa resposta à altura só é possível com unidade. Nós não podemos ter a prepotência de achar que a chapa 2 é capaz sozinha de defender a URGS, ou que a chapa 3 é capaz sozinha de defender a URGS. Nós só vamos defender a URGS se nós estivermos lado a lado na luta em defesa dessa universidade.